experiência aí de alguns anos de carreira, né, nesse segmento, cuidando das emoções. Então, a sala é toda sua, Cibele. Seja muito bem-vinda e é um prazer poder compartilhar isso junto contigo para esse time maravilhoso. Ai, que delícia. Obrigada, Verô. Muito boa noite, turma linda. Eu disse aqui, ó, gente, tem pouca gente aqui. Vou dizer uma coisa: conteúdo de milhões. Diz que a gente não tem que se exibir, mas eu vou me exibir um pouquinho sim, porque de fato eu fiz com muito amor, caprichei aqui, segui as orientações do meu grande líder, que vai estar aqui também dando os seus pitacos preciosos, aquele ponto cirúrgico, tá, amado Ju? Você vem, coloca ali as dúvidas também, Verô, você vão acompanhando, vão me trazendo, porque isso é uma coisa que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Apesar de que mulher tem essa fama, né? Mas a hora que eu estou apresentando e apresentando, eu não vejo mais nada. Mas muito obrigada pela edificação, amada. Você também é uma querida de estar junto, né? Nesse sistema é uma honra muito grande, junto com o Ju também. Você dispensa apresentações de tudo que você é como empreendedora também, e a mulher aí com garra mesmo, viu? Raçuda, como eu falo. Obrigada, viu, linda? Olha só, eu acho que não preciso nem falar muito mais de mim aqui, a maioria já me conhece, os novos que estão chegando, eu acredito que Vero já trouxe aí muita informação pertinente aqui. Eu fui tocada por trazer esse tema porque eu toda vez, todo treinamento, toda reunião, toda apresentação, a gente fala muito sobre o emocional, né? Porque a gente tem que ter estrutura emocional. O Ju traz muito agir, todos os grandes líderes aqui têm trazido muito essa questão. E eu pensei em trazer porque a gente tem que olhar para si, mas também porque a gente lida com o outro. E nós temos um ouro nas mãos quando eu falo sobre os óleos essenciais, porque a gente tem o privilégio de cuidar dessas pessoas, né? Lógico, né, com as devidas responsabilidades aqui, o corpo médico, o corpo, né, da psicologia, saúde mental, a gente sempre tem que cuidar disso, nunca passar por cima dessa questão. E também, cada um é um. Então, às vezes, eu vou falar de óleos aqui, determinados óleos, não vou falar inclusive das contraindicações, mas é importante avaliar isso depois, caso a caso, porque a gente sabe dos cuidados que a gente tem que ter com crianças, idosos, né, as pessoas com alguma questão, alguma comorbidade e assim por diante. Então, eu quero começar aqui, porque eu acredito que a gente vai tomar um tempo aqui. Se essa apresentação vai ser em torno de 50 minutos, uma hora, como eu sempre gosto de iniciar aqui. Fiquem preparados aqui. Se vocês quiserem anotar alguma coisa, é importante, até porque como eu sou visual, eu acredito que seja fundamental para a gente guardar não tanto coisas novas, mas o óbvio tem que ser dito. Então, quando eu disser aqui algumas coisas, tudo muito simples, nada de complexo, mas para a gente poder, conforme eu for falando, vocês se imaginarem naquilo que eu estou falando, tá? Eu vou compartilhar aqui uma tela, peço a permissão então para vocês, estejam todos muito atentos, né? Como eu falei, desconectem das distrações, e eu vou então pedir aqui, assim, assim. Eu quero, Ju, não está expandido do jeito que eu quero, pera um pouquinho, aqui e aqui. Expandiu, né? Mas tá com você na tela também, tá compartilhando os dois. Ai, que lindeza. Então, voltando. Eu compartilhei side by side, né? Provavelmente. Deixa eu tirar aqui, então. Se você quiser, eu posso compartilhar daqui também, se não der. Não, vamos tentar. A gente aprende, né? Não é, gente? Não é tão bom a gente ser moldado aqui, né? Afiar o machado. Então, vamos colocar aqui que é só a tela. Eu sou analógica, né, gente? Né? Dá um tempo. Eu estou tentando me tornar digital, mas vamos chegando aqui, vamos nos aperfeiçoando. Um minutinho, moçada. A titia está chegando. 66 anos, né, com muito orgulho, sendo assim, muito, né, especializada em tecnologia. Bora lá, Foi. gente. Então, obrigada, gente. Então, olha lá. A mente exausta e o corpo esquecido, né, o título que, inclusive, a Verô já trouxe aqui, né? Porque nós vivemos muito informados, né? Aliás, eu acabei não dizendo aqui, né? Que quando o excesso de consciência nos desconecta. E isso me chamou muito a atenção quando eu comecei a pesquisar
esse tema, porque a gente vive muito informado, mas a gente não está presente muitas vezes aqui. Então a gente está info-intoxicado. E quando a gente recebe nossos clientes, o tempo todo vão fazendo essas relações, tá? Com o seu cliente, no meu caso também tem meus pacientes, ou enfim, com quem você trabalha, sua família, você mesmo, tá? Porque a gente está deixando de parar para sentir tudo, sabe? Com profundidade. A gente está muito no supérfluo, na superfície. Eu quero começar com três ou quatro, na verdade, óleos essenciais. Quem tem aí o frankincenso, vetiver, lavanda ou copaíba, ou qualquer outro óleo que você considere assim um óleo aterrador para ti, vai ser importante para a gente começar aqui só brevemente três respirações profundas, contando quatro, segurando quatro e depois soltando em quatro. Quatro, três, dois, um. Três profundas e, se possível, fechar os olhos para a gente aterrar, porque o assunto vai exatamente ser esse para nós. É um presente para nós e depois a gente compartilhar. Eu tô com vetiver, então bora lá. Começando a primeira. Bom, essas respirações conscientes, elas trazem realmente a nossa presença no aqui e agora. A gente está vivendo muito no futuro, né? Ou no futuro ou no passado. Então, o que que acontece aqui, né? Com esse mundo tão louco, tão acelerado, né? Eu vejo que as pessoas, e paradoxalmente, né? A gente nunca esteve tão cansado de nós mesmos, né? Então, a gente está super consciente e a gente acabou esquecendo de sentir, como eu falei antes. E como se a gente tivesse tentado entender tudo. O tempo todo a gente está tentando entender, tá? E o tempo todo isso vai levar ao esgotamento. Então, até aquilo que a gente precisa realmente viver, a gente acaba perdendo e o momento passa. Então, eu pergunto para você, né? O que você tem, né? O que você está fazendo? Está tão cansado de tentar entender o quê? Por quê? Se pergunte, avalie isso, porque é o que está acontecendo nesse esgotamento sistêmico. Sistêmico porque é uma coisa que não é só você, tem um meio ambiente todo que interfere em decisões tuas, nos seus medos, nas coisas todas que você construiu até aqui. Então, muita gente está ficando ali com medo de ficar para trás e tem um culto à produtividade. Eu quis trazer hoje, principalmente porque a gente está em semana de fechamento, com todas as ressalvas, a gente tem momentos sim que a gente vai dar umas aceleradas e depois a gente retoma. O Ju fala muito, a Gi também, sabe, da gente retomar, descansar, se dar esse tempo é muito importante, senão o esgotamento vai chegar, não tem dúvida. E é importante isso porque vocês vão lidar com pessoas diariamente, eu vejo no consultório, né, claro, mas com os meus clientes cada vez mais, ou consulentes, como a Cris Nardi fala, né, que nós temos aí todo esse cuidado com eles, porque a ocupação das pessoas no mundo tradicional aí fora, ela virou uma medalha. Então, assim, a performance ele é algo que tem que realmente, assim, quem performar mais, né? E quanto mais você tiver mais tempo, você não significa que você vai ter tempo de qualidade, sim, mas não quantidade de tempo. E vai ter aí um descanso que você vai se sentir culpado quando tiver que descansar. Então, o que que a gente, né, como eu disse, nós vivemos cansados e chamamos isso de normal. A gente está normalizando muito certas coisas. Isso acontece com as mamães, que às vezes, né, querem assumir mais aí do que realmente podem, né? Não conseguem dividir com seus maridos, com os papais na história, ou então todas as outras relações, seja você que ainda não é mãe, com seu parceiro ou parceira. Eu vejo que as pessoas não estão acostumadas mais a dividir as coisas. Então, a estafa não é uma falha individual. Ela é um sintoma de um sistema que está doente aí fora. E aí fora, dentro de nós, né? Então, a dor que você sente é o corpo dizendo assim para você: olha, pare de mentir para si. A gente mostra toda uma força quando a gente, na verdade, a gente precisaria, né? Precisávamos de amparo. E eu quero, inclusive, falar das pessoas que são os cuidadores, tá? E a gente
Alguém está arriscando sem querer? Mas e tudo bem. A cultura da exaustão, tá? Então a gente está vivendo o que? A estafa, o burnout, a depressão. Eu trouxe principalmente esses três, mas tem vários, né, transtornos. A gente tem falado, falamos muito no Setembro Amarelo. A gente realmente explorou bastante isso. Mas o quanto isso nos traz a reflexão de que a gente está nessa era da hiperconsciência. E toda vez que a gente está no consciente, a gente está muito no racional. E a gente não deixa vir aquela coisa mais instintiva tão gostosa, né? Que é o inconsciente. Então, nunca se falou tanto sobre emoções como eu estava falando para vocês, e nunca estivemos tão emocionalmente esgotados. E a reflexão que eu trago para vocês é que quando a gente olha para dentro de nós, a gente e não encontra esse chão, o pensamento se torna uma prisão. A gente fica, sabe aqueles pensamentos que ficam repetitivos e você começa a sofrer por isso? Então há um colapso da sensorialidade. O que que é isso? A gente deixou de sentir, né? Sentir da maneira como temos que sentir, a gente vai falar dos cinco sentidos aqui. Então a gente está nessa era digital que realmente nos anestesiou, a gente tem sim que usar, mas ela anestesiou todos os sentidos, então a gente fica muito com a visão, né? Pouco com tato, sim, tal, mas muito, quase nada às vezes com olfato. Eu sou uma pessoa que quando vou comprar roupa, o que for, é muito estranho, gente. Roupa, sapato, enfim, frutas, lógico, né? Mas assim, é mais comum acontecer. Mas eu cheiro o couro, eu cheiro a roupa, tecido novo, eu tenho uma coisa com olfato. E as crianças, né? Nós viemos ao mundo pelo cheiro, né? Pelo olfato, conhecendo inclusive o cheiro da mãe. Tá na barriga da mãe, a escuta, o ouvido, né? Mas o cheiro é tudo. Então é bem raiz, né? Bem animal que eu falo, né? Então a gente precisa olhar para isso que nós somos mentes em alta voltagem habitando corpos desconectados. Então, eu gosto de falar assim que o corpo ele responde quando a mente já não consegue mais. Então, por isso tantos sintomas. Por isso tanta gente, eu conversando com a médica que a gente faz um trabalho juntas e é minha médica também, integrativa, ela estava comentando que tem vários casos, a gente eu tenho levado a ela muitos casos de depressão e ansiedade, que só uma mudança no estilo de vida, na alimentação, e aí os óleos essenciais, tudo isso, pessoas deixando medicação, ela realmente assim, ou cuidando da questão hormonal, mulheres que não conseguiram engravidar, não conseguem, por que tudo isso, né? Então, as tensões, as dores, a ansiedade, o sono que não vem, né? São maneiras do corpo dizer: eu ainda estou aqui, hello. Então, a gente se torna especialista em perceber o mundo pela nossa cabeça, mas nós somos analfabetos em sentir, né? Eu quero trazer os olhos aqui, mas para falar exatamente dessa ausência sensorial, porque a gente desaprende a escutar os sinais do nosso corpo, né? Então, o cheiro, o toque, o ritmo da respiração, eles todos começam a perder essa presença e a gente quer trazer isso. Antes, eu quero comentar com vocês o que a neuropsicologia fala. Ela explica que o nosso cérebro ele processa os sentidos de formas diferentes. Então, a visão é de uma forma, a audição, o tato, o paladar, eles passam por um filtro racional, né, pelo nosso tálamo. E o que que acontece antes de chegar nas emoções? Mas o olfato não. Ele é o único sentido que vai direto para o sistema límbico, o centro emocional, minêmico, né, do nosso cérebro, e que traz essa nossa, como é que fala? Nossa conexão com o mundo aqui fora, né? Então, a região onde habitam as nossas emoções, a nossa usina, né? Eu falo de energia, a energia, né, que a gente tem das nossas emoções, as nossas memórias, comportamentos instintivos, estão todos lá. A gente tem uma poda neural que acontece depois, tem os primeiros 7 anos, que a gente vai absorvendo tudo e depois vai eliminando tudo isso conforme você já não precisa mais. E é por isso que o cérebro ele entra realmente, o cérebro ele entende o cheiro antes do pensamento chegar. Então, podem perceber que, inclusive no olfato, quando a gente vai colocar uma gota na mão, a pessoa inala, ela lembra de alguma coisa, aquilo reporta ela. Então, primeiro chegou o cheiro que conectou, que a gente sabe todo o processo. Eu não vou, inclusive, falar aqui, não vou ter essa ousadia de falar da química dos olhos, né? Temos aqui a doutora Juliana, que é maravilhosa para isso, o Júnior e realmente outras pessoas que têm
esse know-how maior que o meu, mas eu quero trazer isso, o quanto esses óleos realmente agem de uma forma, eles disparam, né, vamos dizer assim, o aroma dispara um código neuroquímico capaz de reprogramar a forma como a gente reage, né, ao mundo, antes mesmo da gente ter consciência disso tudo. E quando a gente inala, né, um aroma, então os nossos óleos essenciais, as moléculas são voláteis e elas atravessam o epitélio olfativo e elas ativam as nossas áreas cerebrais, né? Quem sempre explica muito bem isso repetitivamente. É o Ju, a própria Krishnadi, que a gente tem aprendendo muito com ela, né? Aprendido. E as áreas cerebrais, elas liberam esses neurotransmissores, né? Que são a serotonina, a famosa, né? Dopamina, a GABA, o GABA, né? Então a gente tem esses mesmos mensageiros que são responsáveis pelo prazer, pela calma, pelo bem-estar. Por isso, um aroma ele pode desarmar um padrão de ansiedade. Então, às vezes, quando lá atrás eu era cética e não entendia absolutamente nada disso, e como conhecimento liberta, como é maravilhoso, né? Eu acho que vocês devem concordar comigo, quando a gente começa a entender o que essas soluções naturais, o presente que está na natureza para nós, por isso dádiva da terra, né? A gente pode despertar aí memórias adormecidas para um discurso que realmente a gente pode trazer com menos traumas, com menos travas, entendeu? Então, isso que eu acho a beleza dos nossos olhos. E enquanto esse discurso que vai sendo racionalizado por nós, o aroma vem e ele reorganiza. Então, ainda um pouco mais sobre o sistema límbico, só esses breves comentários aqui a respeito. Ele funciona como uma usina, né, como eu falei para vocês, ele traz todas as experiências que nos marcaram, coisas boas, coisas ruins, algumas coisas a gente não vai lembrar, mas inclusive tem aromas nos nossos óleos essenciais que a gente tem aversão, tem outros que a gente já se apaixona, e tá tudo bem. Por isso que, inclusive, vale muito a pena a gente ter essa escuta com o nosso cliente para saber exatamente aquilo que o incomodou. Não vai empurrar nada. Tem uma prima minha que ela não suporta o balance, não suporta o balance. Minto, gerânio. E daí a gente começou a quebrar essa. Balance também já aconteceu, que é uma outra que mora, inclusive, em Santa Catarina. E ela falou assim, e a minha prima disse assim: se não vai, e ela tem uma questão com a mãe. Eu tenho essa proximidade, não preciso, né, citar nomes nem nada, respeitando aqui o sigilo da pessoa. Mas ela, e aí nós começamos a dessensibilizar para ela começar com outros olhos e chegar. Hoje ela usa tranquilamente. Entendeu? Então, quando a gente se reconecta com esses sentidos, né? A gente tem aí especialmente o olfato, como a gente se religasse, né? O nosso o invisível fosse e o palpável, né? Fosse entre o biológico e o simbólico, e fosse entre a memória e o agora, né? Uma coisa muito interessante que eu trouxe aqui, quero trazer para vocês, é sobre um filósofo que fala assim, o Byung-Chul Han, que ele chama, e eu vou até ler porque eu não guardei o que ele falou de tanta profundidade, chama isso de ansiedade do cansaço, a sociedade do cansaço. Um tempo que o sujeito acredita que ser livre, né, enquanto ele explora, ele trabalha demais, pensa demais, sente de menos e confunde a liberdade com produtividade. E a alma não prospera em sobrecarga. Eu achei isso fantástico, porque nós precisamos entender isso no nosso negócio. Então, quando a gente fica com aquele peso, e hoje até na Blitz foi falado muito sobre isso, a gente leva um peso de chegar aonde a gente quer, mas lidando com esse peso sem nos machucar, sem de repente nos adoecermos, tá? Só para finalizar aqui, né? Os óleos essenciais, eles têm exatamente esses pontos de ligação, né? Como eu falei para vocês anteriormente. Eu comecei os termos, tá? Terapêuticos da hiperconsciência, porque a gente falou dos olhos, da questão da hiperconsciência. Terapêuticos são todos, tá? Mas ele vai a terapia da hiperconsciência, isso que eu quis dizer aqui, tá? Esses 5 óleos, e você assim, na verdade não vai usar os 5, você pode usar, né, conforme os teus protocolos, aquilo que você quer naquele dia, mas é importante a gente conhecer, sempre a gente tem conhecido muito aqui, mas o frankincense, que é o óleo de olíbano, ele traz muita clareza mental e essa reconexão espiritual e um aterramento. Além de ser um poderoso regenerador celular, né, ele vai te silenciar a mente está gritando ali.
Então, muitas vezes a pessoa pensa no óleo de oliva, ele tem tantos outros benefícios, mas falando de hiperconsciência, ele vai trazer você para o aqui, a presença. A gente não vive mais estado de presença. Então, as pessoas, por exemplo, elas estão no trabalho, é importante, de repente, no seu escritório, enfim, desenvolvendo um projeto ou trabalhando em casa, inala, e você vai orientando esse seu cliente para inalar o frankincense. Então, ele tem um efeito fisiológico que modula o sistema nervoso e reduz a ansiedade, né? Então, uma gota, por exemplo, nas têmporas, ou fazendo a respiração como nós fizemos aqui, ou na meditação, isso é fantástico, tá? Então, para essa questão, por exemplo, também tem o copaíba, que a gente sempre ouve, né, que ele é mesmo um maravilhoso anti-inflamatório, e ele tem esse efeito na nossa química, né, orgânico com orgânico, né, a integração psicossocial, e ele libera esse peso emocional e a vergonha inconsciente. Olha que interessante, né? É, o copaíba, eu até anotei aqui, ele ativa a gente sempre fala, né, os receptores endocannabinoides, né, que reduzem essa resposta que a gente tem do estresse. Então, muitas vezes a gente pensa só na questão inflamatória, e obviamente um corpo inflamado ele adoece. Mas olha que interessante para esses momentos de hiperconsciência. Então, uma gota ou duas, né, sublingual, ou uma gota no peito. Normalmente, quando a gente fala em contato com a pele, são os óleos essenciais junto com o óleo carreador, tá? Que pode ser óleo de coco, amêndoa, rosa mosqueta, enfim, só não pode ser o mineral, tá? Para não ter aquela irritação na pele e também para a gente ter mais tempo de absorção. Contudo, às vezes, assim, aquela gota precisa ali, eu já fiz muito disso, né? Inclusive nesse período todo de recuperação aqui, e me ajudou muito a estar aqui, porque muitas vezes os receios da vida me levavam a viajar num lugar que eu não queria estar, entendeu? E o vetiver, ele ancora esse pensamento e estabilidade emocional, né? Então, ele tem um efeito fisiológico que ele vai estabilizar o nosso sistema nervoso e induzir o nosso sono, mas não induzir como um Rivotril, ele induz no sentido de ser aquele sono restaurador, o sono profundo, aquele que todo mundo tem que ter e muita gente não tem. E aí e quando a gente falar de difusor, tá, gente, da maioria das vezes que eu vou falar aqui, dependendo do seu ambiente, um ambiente menor, você vai usar lá 4 gotas, entendeu? 6, dependendo do tamanho do seu difusor, é claro, e do ambiente, mas para ambientes maiores você pode usar até mais, tá? E pode fazer aí as combinações de acordo com o que for te orientado. Mas eu quero colocar cada um para você ir navegando nesse universo, tá? Eu não sou muito do rosa, olha que interessante, né? Talvez alguma questão com a mãe, eu não sei, eu não acredito que não tenha. Mas o rosa, o rose, né, que a gente tem aqui, ele desperta o amor incondicional, né, a ternura e o perdão. Mas na relação também com o outro. Lembra, a gente está lidando com pessoas. Se a gente não estiver bem, como vai ser para lidar com o outro? Tá? E ele tem um efeito fisiológico que ele desperta esse amor incondicional, né? Essa ternura, perdão, que eu falei, e traz aí, reduz os batimentos cardíacos. Eu já amei tudo isso, né? Então ele traz uma calma instantânea. Então, gota no pulso, ou já, né, como ele vem diluído, né? Tem o diluído, eu só uso esse. Você pode colocar no coração, tá? Aqui no coração, no centro do seu peito. E o cérebro, ele estabiliza a mente. Ele oferece uma estrutura emocional para, inclusive para quem tem o TDA ou distrações, pessoas que são muito dispersas, né? Porque ele relaxa de tal forma, porque ele tem uma leve sedação. Então, 2 gotas também ali, ou então o próprio Rolon, e assim por diante, você vai descobrindo, então, esse universo, né, como eu falei. Os restauradores do colapso, você está lá em colapso. Então, esses termos usados aqui para o que a gente está vivendo em termos da nossa mente que está exausta, sabe aquele dia que você pensa, eu vou colapsar, vou ter um troço, eu tô assim, é nesse momento que você vai parar e descobrir qual o óleo que, inclusive, fala contigo, né? A gente tem aqui o gerânio, que ele trabalha resgate e traz uma vitalidade no fluxo emocional. Ele ajuda em feridas afetivas que você, com certeza, todos nós temos, tá? E ele fisiologicamente, ele reequilibra o sistema hormonal e melhora a oxigenação celular. Então, mais uma vez, né, em contato com o coração, respiração consciente. Eu amo a forma gota na mão, né? Eu acho que assim, tá ali, você tá com óleo em qualquer lugar.
Difusores pela casa, sem dúvida, o touch, todos eles são maravilhosos, mas gota na mão, eu acredito que seja um dos métodos que, como as pessoas às vezes não têm um difusor, não tem ali o touch, não tem o óleo de coco, o carreador para fazer o blend dele, enfim, você pode orientar dessa forma, mas sempre com esse cuidado com o contato com a pele, tá? O laranja, ele vai trazer uma reintegração psicossensorial, né? O que que é isso? Se ele vai reintegrar realmente a emoção e a razão. E vai reensinar o corpo a relaxar. A lavanda é muito conhecida, a gente fala muito dela aqui, né? Mas olha que interessante, ela estimula a serotonina e a dopamina. E ela combate essa letargia. A gente pensa que é só na coisa, eu vou ficar meio dopadão. Não, você vai trabalhar essa fadiga emocional, né? Então você vai ter inclusive um foco alegre. Na verdade, desculpa, a laranja doce, tá? A lavanda não, a laranja doce, eu confundi as duas aqui. E ela vai te trazer esse prazer, reconexão com o corpo, tá? E vai te trazer esse foco alegre. A lavanda que eu estava falando aqui, que ela tem toda essa reconexão, ela integra a emoção e a razão, ela é esse calmante mesmo e ela vai te ajudar não só no sono, principalmente, mas na digestão emocional. Eu achei muito legal isso, porque às vezes a gente não digere certas coisas, né? Então a lavanda ela vai trazer isso que a gente fala só sobre essa coisa mesmo do sono, de eu vou ficar ali prostrado. Não, o sono reparador, com certeza, e vai te ajudar a digerir aquelas coisas que você não está conseguindo engolir. E voltando para a laranja doce, né, que ela vai estimular a serotonina e a dopamina, né, que eu inverti aqui, ela vai trazer esse combate mesmo, essa letargia, essa fadiga, com esse foco alegre, porque ela te traz um prazer de reconexão. Vocês já não perceberam quanta gente, que é o nosso White Orange, né? Quantas pessoas que inalam, e por isso que ele é tão usado, inalam e ficam naquela alegria, lembram coisas da infância, que ele é muito usado do terra, dos olhos, que coloca inclusive em lugares de apresentação e tudo mais, porque ele tem essa reconexão. E traz um estado emocional muito de prazer, de alegria. O jasmim, né, que é o nosso óleo que trabalha essas questões de propósito e movimento, prazer, desistir e sensualidade, ele vai trazer esse regulador hormonal. Então a gente tem o gerânio e tem o jasmim, então que a gente pode fazer daí protocolos específicos. Ele é um excelente antidepressivo, tá? Então, sempre nessas áreas do pescoço e pulso são uma das minhas preferidas quando a gente fala de usar fazer o uso tópico, tá? A manjerona, ela traz essa serenidade, que é o nosso majoran, né? Ela traz essa serenidade adaptativa. O que é isso, Cibele? É que, por exemplo, você tem ali uma questão de ficar paralisado e não conseguir ir adiante. Então, ele te traz a serenidade, mas te leva para ação. E ele dissolve esses medos e essas defesas, tá? Porque ele é um maravilhoso relaxante muscular e calmante profundo. Então, você consegue fazer essa conexão com esses olhos que a gente, nessa forma que a gente está demonstrando aqui, né? Que eu estou demonstrando para vocês. Os protetores dos compassivos. Que são os compassivos? Os cuidadores, os empatas que a gente fala aqui, que são aquelas pessoas que têm uma empatia absurda e acabam não colocando o seu próprio limite. Então a gente precisa aprender a separar o que é meu e o que é do outro. A gente fala muito isso em terapia, é acho que das coisas que a gente mais fala aqui para os pacientes, porque infelizmente no dia a dia, em sociedade, o que acontece é isso. As pessoas não conseguem ver e começam dizendo sempre o sim para o outro e o não para si próprio. Então a salva esclareia, que é o nosso Clary Sage, ele realmente ela equilibra o estrógeno só para quem realmente tem a questão aí de câncer, né, por estrogênio, tá? Ele auxilia bastante na TPM e na tensão. Então, quando a gente fala dessa coisa compassiva, porque você vai ter clareza e limite energético, o que é meu e o que é do outro. E nesse reequilíbrio, né, dessas questões aí de tensão, e do próprio estrogênio que te deixa ali muitas vezes, né, fora para dar esse ponto final. Falando agora anteriormente com uma querida aqui, a gente estava dizendo exatamente isso, como é importante, ó, opa, até aqui você vem, daqui para cá não, tá? E bom, o alecrim tem essa revitalização psíquica, reforça os limites e clareia a mente saturada. Ele é bárbaro, né, para essas questões que a gente usa muito aqui, né, para
a gente vai falar de todos os benefícios aqui só psíquicos, tá? Hoje mais ligados ao aspecto psicológico, mas a gente sabe o quanto esses óleos atuam nas várias áreas do nosso corpo, né? Ele estimula a circulação. Então, quando a gente fala até de queda capilar, olha que interessante, porque essa circulação vai te tirar, inclusive, vai combater, inclusive, a fadiga. Ele vai clarear sua mente, que está saturada ali, e vai reforçar esses limites. Eu achei interessante porque eu falei, nossa, não entendia tanto que o alecrim também tinha essa ação aqui, gostei de saber para uso, inclusive, com alguns pacientes. O ylang-ylang, ele vai relaxar profundamente ali o sistema nervoso e vai regular os batimentos cardíacos. Eu mesma confesso, usei, e os meus batimentos que estavam muito elevados até o momento de aguardar a cirurgia, eles realmente baixaram e mantiveram em 80, 90 para quem estava com 120, 140 em repouso. Então, ele traz esse momento do acolhimento e ternura. Então, e aí um coração, né? Isso que eu quero dizer. Quando ele tá com batimento ali tranquilo, porque quando a gente tá nervoso, o batimento, né, vai nas alturas. E aí a gente consegue dissolver essa rigidez emocional. Sabe quantas vezes você fica se cobrando e fica também se punindo e não se perdoando? O Ylang Ylang vai te ajudar muito nesse acolhimento, vai te dar colo, tá? O melaleuca, que é o tea tree, ele realmente fortalece as fronteiras energéticas. A gente fala muito de energia e de frequência vibracional aqui, né? Do campo dos óleos essenciais, que são não só no físico, como no emocional e mental, mas nessa questão das vibrações, tá? Do que um óleo pode trazer para nós. E ele nos protege contra as drenagens emocionais. Sabe aquela coisa que te drena emocionalmente? E tudo isso eu tô falando porque a gente passa aqui todos os meses por altos e baixos. A gente lida com pessoas, então, o tempo todo, além da nossa própria, do nosso próprio eu, na nossa família, nossos parentes, amigos, tal, o nosso trabalho. Então, mais do que nunca. Não sei, a não ser que alguém que trabalhe com um computador atrás de uma máquina e não veja ninguém, mas todo mundo trabalha com gente, precisa entender disso mais um pouco, né? E o patchouli que estabiliza o campo emocional, reduz a dispersão, e ele é um ótimo para as questões de estabilizar esse campo emocional mesmo, né? Então, essa questão dele fisiológica. Indo já para o finalzinho aqui com vocês, os expansores, quer dizer que ele vai expandir e vai te dar oportunidades de recomeços, né? Então a gente tem todos os queridinhos aqui, a maioria, né? Um deles até me surpreendeu aqui, já vou falar sobre ele. Que é o Peppermint, ele vai trazer essa oxigenação mental, essa vitalidade, e vai ativar a respiração e o fluxo sanguíneo cerebral. Você entende o que acontece quando você está esgotado? Que tá uma bagunça mental, a importância desses olhos em cada momento? Para mim, fez e faz muito sentido. A hora que eu até montei isso, o quanto também eu descobri que eu posso aplicar mais no meu dia a dia, inclusive, como eu já falei para os meus pacientes, né? Então, de novo, gota na mão, inalou, ou na nuca, pulsos, como eu gosto muito, e também, claro, o difusor. O Lemon é o único que realmente, por ter essa questão dos cítricos, na verdade, tá? Por serem fotossensíveis, que a gente tenha cuidado para você não passar aí para o sol, ou mesmo porque ele demora um tempo ali no seu corpo. Então, a gente sempre recomenda, por exemplo, no difusor. No caso do lemon, quando for em água, uma coisa que eu aprendi, porque eu sempre tomei no copo, punha a gota ali, ok para algumas pessoas, mas sempre as formas mais seguras é com a cápsula gastroresistente, né? Tem as cápsulas veganas também. Ou então, num litro de água, uma gota e vai bebericando durante o dia. Te hidrata profundamente, te ajuda muito, né? Para gestantes, isso é bárbaro para os enjoos, mas a gente diz que diminui essa ansiedade e traz essa clareza, esse frescor mental, foco e otimismo e faz um reset, né, na sua vida aí mental. Antes de falar do Motivate e o Adaptive, que são dois blends, eu quero falar do eucalipto, que ele liberta congestionamentos emocionais e traz clareza de expressão, porque ele é um descongestionante e ele estimula demais como é que fala? Estimula demais o teu estado de presença mesmo, estimula demais a questão respiratória. Muitas vezes a gente não está nem respirando, gente. Durante o dia, aquela respiração curtinha não para respirar. Então, vamos observar sempre o quanto o nosso olhar para o céu, fazer pausas, escutar sons, né? Observar, ter um tempinho ali de 5 minutos,
Quando for comer, comer com paixão, né? Sentir os sabores, os aromas, né? E o toque, as texturas e o olfato, gente. A gente deixou de cheirar. Então a gente tem que cheirar mais. Não é? E o Motivate, ele traz propósito e movimento. E olha que interessante. Bom, a composição dele é incrível, né? Ele atua no nosso sistema nervoso parasimpático, que é aquele que a gente não raciocina, né? Que ele vem e vem ali instintivo. Ele promove, então, a desaceleração e o equilíbrio que a gente tem autônomo, né? Porque ele traz toda essa redução da atividade da amígdala cerebral, não a amígdala garganta, a amígdala que está no nosso lindo cérebro, e é o centro que é o nosso centro do medo e da reatividade. Por isso que a gente consegue. Vocês percebem não é mágica, né? Mas essa lindeza que tem a química no nosso corpo, né? Então ela tem a liberação de GABA, né? E a gente tem lá esse que é um importante neurotransmissor, ele traz essa calma, essa redução da tensão muscular. A gente vai ficando enrijecido durante o dia, né? E a ansiedade vai ali a mil, né? Então ele ajuda demais, melhora muito o sono e melhora demais até o seu batimento cardíaco e traz uma recuperação do estresse e reduz o cortisol, tá? E o Adaptive, que é o outro, né, que é um blend fantástico também, aliás, eu fiz o contrário, o Adaptive é o que eu acabei de falar. E agora o Motivate, vamos falar aqui. Ele atua no sistema simpático, parasimpático, o Adaptive. E agora o Motivate no simpático. Tem um professor aqui, que daqui a pouco ele vai me puxar a orelha. Mas ele atua no sistema simpático, trazendo essa energia, né? Então, olha que delícia que é. É muita informação aqui, né, gente? Eu fiquei encantada porque eu não tinha estudado tanto esses dois olhos e descobri um mundo maravilhoso. E ele estimula essa dopamina, a noradrenalina, são esses neurotransmissores ligados à motivação e ao foco. E ele aumenta demais o fluxo sanguíneo, né? Então, nosso cerebral. E ele traz essa oxigenação cortical que vai favorecer essa clareza cognitiva e essa coordenação motora, o humor, né? Esses estados de fadiga vão ficar de lado, enfim. Então a gente tem aí uma questão metabólica que vai entrar em equilíbrio e vai auxiliar muito na oxigenação celular. Eu queria trazer aqui uma conclusão para vocês. Eu queria que vocês cuidassem da sua mente, porque a gente precisa aprender a desacelerar, né? Então a gente cuidar da mente é mais do que desacelerar, mas é escolher viver com consciência dentro de um mundo que insiste em nos extrair de nós mesmos. Então, a gente olha para muitas coisas que não são importantes. Vamos trazer até para o nosso negócio. Por que que muitas vezes a coisa não vai? Porque a gente se distraiu durante o dia. Porque a gente não fez o que tinha que fazer. Entendeu? Porque a gente realmente ficou resolvendo circunstâncias e não coisas importantes. Então, isso ajuda demais a gente ficar nesse momento aqui. Cada momento, de repente, se você tem 1 hora por dia, 2 horas por dia bem trabalhadas, você vai ter todo o seu resto do teu dia como um presente para você. Então, é restaurar o teu corpo como casa da alma, né? E respirar como gesto sagrado e o silêncio como linguagem de sabedoria. Quando nos reencontramos nesse espaço de presença, não buscamos mais o equilíbrio como ausência de caos, mas como capacidade de permanecer inteiros, né? Mesmo diante dele. O verdadeiro descanso nasce quando a alma para de fugir do que sente e começa, enfim, a habitar o próprio corpo. Quero encerrar com uma frase aqui que para mim faz muito sentido, né? Que o teu descanso não seja a fuga, mas sim retorno e ao corpo que sente, a alma que respira e a vida que, em silêncio, te espera para recomeçar. Eu quis trazer de uma maneira só para tocar mesmo o coração de vocês, para que a gente possa também tirar dúvidas aqui, abrir para essas questões, o quão exausto você está, o quão esgotado, estafado ali que você está no seu dia a dia e acaba refletindo demais no seu negócio aqui. Eu trouxe isso porque eu tenho vivido muitos desses momentos e estou mais analítica, né? Já sou, a Gi sabe disso, sou bem analítica, mas assim, uma analítica positiva, porque realmente tem horas que eu falo, você precisa tirar isso da sua frente, você tem que dizer o não, você tem que não ficar aceitando o que o outro faz contigo e tal, e fazer o que importa para você, né? Com todas as suas relações sociais e tudo mais. Então, espero ter agregado na vida de vocês. Não sei, Ju, quer acrescentar, Verô, dúvidas, por favor, eu estou aqui para isso, para contribuir, para agregar.
Vamos lá. Meu Deus, eu estou chocada, chocada, chocada. Cibele, que aula necessária. Assuntos assim que a gente no dia a dia está sempre falando ali do cansaço, a gente está sempre falando de uma solução, mas quando você pega assim, né, o pé da letra para você realmente entender, para ter consciência, porque o que acontece é que a gente escuta muita coisa, mas a gente nem sempre ouve isso, né? A informação ela passa ali, você não absorve, não guarda e não coloca em prática. Então, assim, para mim, a sua aula foi assim, realmente de milhões, né? Pode ser vendida por muitos dólares, porque ela está muito completa e com muita informação, né? Não só do teu conhecimento como, como profissional, né? Na psicologia, mas na aromaterapia. E assim, um grande presente. Parabéns demais. Assim, não tem palavras. O Ju não vai nem querer abrir o microfone, né? Porque tá tão assim maravilhoso. Só gratidão mesmo, só agradecer esse presentão que você trouxe para esse time aqui. Eu É para quero, eu puxar. quero, Vai, fala. Eu eu falava, fecha o quero, telefone, mexe, quero fecha o só. microfone dele. Quero parabenizar mesmo. Gente, os slides, a apresentação, sim, obrigado. Né, eu sei o quanto você tem uma demanda bem grande, né, com os pacientes, o consultório bem lotado, e ter se disponibilizado para poder preparar todo esse conteúdo, essa aula tão clara, tão lúcida. Então, obrigado, gratidão. E é Eu isso, que agradeço. parabéns. Obrigada. Então vamos olhar para a saúde, e não para a doença. A gente vai olhar para a causa e não para o sintoma. Guardem isso, porque a gente fala disso e aquilo, todos esses transtornos. Cadê olhar para a causa disso tudo? E os nossos olhos trazem isso para a base, né? Chega de remediar, a gente vai cuidar, né? Na base. Então, obrigada. Alguém tem dúvida se viu alguma coisa? Verô, Ju, tem alguma coisa que preciso falar aqui? Eu não abri ainda o Não, a chat. aula está tão completa que não tem nem dúvidas e perguntas, tem só Ah, que agradecimentos. bem. Ou o pessoal estava muito distraído. A gente vai saber isso depois. Haverão sinais. Vamos fazer uma foto?